Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é a finalização do, do nível do módulo 4 do nível 2, né? Nós hoje estamos terminando a história de José. Uma história que me toca muito, uma história que Deus fala muito profundo comigo, né? Porque nós que somos crentes, que somos salvos, que somos luz do mundo, nós temos um diferencial. E seja bem-vinda, Raquel. E, e esse diferencial, muitas vezes, nós achamos que só é conosco que acontece, né? E quando nós vemos a história de José, nós vemos que ele passou por todos esses referenciais. Eu tenho amigas que quando eu falo sobre as túnicas de José, que é uma aula à parte, né? É uma aula isolada, as túnicas de José. E quando eu falo sobre elas, eu me transporto, porque eu vivi todas as etapas, todas as etapas. E no dia que eu ministrei a aula para vocês sobre as túnicas, eu me emocionei quando chegou na da honra, porque é uma túnica que Deus está me investindo agora, né? Então, é muito interessante quando a gente mergulha na história, né? E essa minha amiga disse para mim, você fala com prioridade das túnicas, porque você passou por elas. Então, as experiências vêm, a gente muitas vezes acha até que vai morrer, né? Se vê como José, né? Jogado num calabouço, jogado num poço vazio e sem água, né? Porque coisa ruim é você estar com sede e não ter uma gota d'água para beber, né? E a Bíblia fala que água é a palavra. Então, é o Espírito Santo de Deus. Então, quantas vezes, né, a gente está no calabouço, preso, né? Mas mesmo a gente preso, Deus, ele nos coloca como líder. Você é líder. Você está preso, você está angustiado, você está deprimido, você está abatido. O apóstolo Paulo dizia assim, mesmo que eu esteja abatido, mas não derrotado, né? A gente pode estar abatido, o espírito, a alma, né? Eu passei uma fase que eu cheguei para um pastor meu e eu disse a ele, ora pela minha alma, porque a minha alma está morrendo. Então nós temos que ter essa percepção de entender o que acontece conosco, com o corpo, com o espírito e com a alma. Muitas vezes a nossa alma está abatida, né? E o salmista ele diz assim, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Então, mesmo, né, que tudo aconteça, eu louvarei ao Deus da minha salvação, porque ele veio como Salvador, como Redentor, como aquele forte em nossa vida para nos levantar e dar ânimo, né? Então, hoje é a aula do módulo 4, é a aula da finalização da história, os moldes, tudo termina hoje, né? Mas tem algumas coisas que eu quero passar, tá bom? Então, nós temos os personagens. Hoje, alguns elementos da história que eu ainda não tinha dado, tá? O José, eu já tinha dado na aula passada, né? Eu dei ele e as túnicas. Então, nós temos o molde do José. Então, tem um elemento na história que de hoje, um dos elementos, que é ele dentro da cisterna. Então,
tem que fazer ele o mais parecido com o José do personagem, tá? Porque é o mesmo José, não é? Vamos dizer, eu não vou fazer esse aqui do cabelo preto, né? Do jeito que eu fiz, e o José do elemento da cisterna, do buraco do poço, né? Eu fazer de cabelo loiro. Não tem como. Como é que eu vou fazer o mesmo personagem com umas características e o outro sendo a mesma pessoa com outras características? Ele pode estar com outra roupa, porque é um outro momento, é um outro dia. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá bom? Então, na hora que faz um personagem, que ele vai passar por um outro momento, pode mudar nele o quê? A roupa, o sapato, o jeito de pentear o cabelo, né? Mas deixar o mais próximo daquele que você já colocou na história, tá bom? Então, nós temos José, que já foi passado para todos vocês, né? Na finalização da história, nós temos também o pai dele, Jacó, tá? Jacó, né? Com a túnica de baixo, tá? O sobretudo, que eles usam muito naquela região, é muito usado, né? Por causa do calor e por causa do frio, tá bom? Então, o sapato, né? O sapato. Aí tem o bigodinho, tem o cabelo, que o cabelo eu não coloquei acabamento atrás para vocês verem. O cabelo aqui, ó, ele é colado aqui no meio do acabamento e do chapéu, e ele vem, só que ele vem por trás da orelha. Ele pega aqui atrás da orelha, tá? Que é aí aqui ele já passa para frente e vem para dar o acabamento de cabelo, tá? Aqui também, olha, aqui eu deixei também para vocês verem, ó, tá? Como é que é feito, viu? Então, esses acabamentos, aqui a faixa, né? E tá terminado, tá aqui a mãozinha, tudo direitinho. Então, esse é Jacó. É um dos personagens principais da história. Então, os personagens principais da história, é bom que tenha ele inteiro, tá? Então, Jacó. A mãe de Jacó, a Raquel, a mulher amada de Jacó, eu fiz assim, tá? Aqui, quando eu colei a trança, eu não atentei para o detalhe que ia cobrir o acabamento, que eu botei um coração ali para unir a capa, né? Então ficou em cima, mas quem levantar vai ver, ou eu dou um jeitinho para ver, tá bom? Todos os detalhes, coloquei um detalhezinho aqui na trança, porque o que valoriza o visual, muitas vezes, são os detalhes. Os detalhes é quem vai valorizar o seu visual, tá? Então, aqui o sapato, né? O sapato dourado. Ela ficou quase uma princesa. Mas aos olhos de Jacó, ela era não uma princesa, ela era uma rainha, né? Ele trabalhou por ela 14 anos por amor a esta mulher. Então, é válido você ornamentar ela, porque ela era linda aos olhos de Jacó, tá? E aqui está, então, a mãe de José, Raquel. Viu, irmão Raquel? Aqui nós temos um outro elemento, os irmãos, tá? Você, quando vai falar nos irmãos de José na história, geralmente você vai falar neles em geral, nos 11. Por isso que eu não fiz de um em um, porque quase você não vai falar em nenhum dos irmãos isolado, né? Tem Judá, que você vai falar isolado, e mais um outro, Levi, se eu não me engano, tá? Mas não precisa. Então, aqui o que é que eu posso lhe orientar a fazer? Colocar em cada personagem, vamos dizer, esse aqui é Judá, tá?
Aí esse aqui um outro, esse aqui um outro, mas você coloca o quê? Um pedacinho branco aqui embaixo de EVA, né? Com o nome do personagem, tá? Porque se você quiser falar daquele personagem, aí você sabe do nome. Você só é dar uma olhadinha, o nome está lá, tá bom? Então tá aqui, os 11 irmãos de José, tá? Então já tem a mãe, já tem o pai, já tem ele e os irmãos, né? Agora tem os elementos naturais, que foi o quê? O saco com a prata, né? O saco com a prata. Então, faz a sacolinha com a prata para que as crianças entendam que foi prata. Que ele foi comprado com 20 moedas de prata, tá bom? Quem quiser fazer a moedinha, pode, tá? Não fique em dúvida. Não, eu queria fazer a moedinha, pode fazer. Faz a bolinha, né? Prateadazinha e vai pregando uma sobre a outra até ficar aquele monte de moeda, atentando que são 20, tá bom? Então tá aqui, eu dei o acabamento com o giz pastel e colei. Outro detalhe, aqui no meio é cortado, tá? Aqui, corta daqui pra cá, né? Pra cá. E você vai enfiando um pouquinho. Primeiro você vai pregar as de trás, tá? As de trás. As de trás é atrás da sacolinha. É entre a sacolinha e o acabamento. Irmã Raquel, que queria saber do acabamento, o EVA preto, todas as peças tem para que ele fique mais durinho, não é? Para que ele dê um melhor jeito da gente contar a história, para que ele não fique caindo, não fique isso aqui virando para frente, né? Por quê? Porque tem o acabamento, tá bom? O acabamento pode ser preto, pode ser marrom, pode ser um azul mais escuro, pode ser um verde mais escuro, sempre uma cor mais escura. Por quê? Porque você vai guardar e não vai sujar, não vai aparecer aquele sujo na parte do acabamento, tá bom? Então aqui é a sacolinha com a prata, que José foi vendido, né, pelos irmãos, pelos 11 irmãos. E aqui ele dentro da cisterna, quando ele foi ver os irmãos, que o pai mandou, né, e os irmãos rasgaram a túnica dele, a túnica de destaque que o pai tinha dado, né? E jogaram ele dentro daquela cisterna. E dentro daquela cisterna não tinha água, era vazia, aquela cisterna, tá bom? Mas ali Deus estava com José. Deus estava dando início a um plano que ele tinha, a um sonho que Deus tinha para a vida de José. A gente muitas vezes não entende quando a gente é jogado pelos nossos dentro de um vazio. A gente não entende, né? Muitas vezes a gente entra naquele vazio, dá até depressão, mas Deus está com você. Deus está iniciando o sonho dele para você. Deus está fazendo transitar, né? Dando andamento ao sonho dele para a sua vida. Eu creio assim, porque foi assim que Deus fez. Deus, na minha vida, ele chegava assim, segundo a segundo. Segundo a segundo. Quando eu pensava que ia perecer, o Senhor chegava. Então, da mesma forma, era na vida de José. Quando eles jogaram José dentro da cisterna, né? Se os mercadores não tivessem chegado naquele momento, José teria perecido, porque teria ficado dentro daquele buraco, né? Dentro de um buraco escuro,
que ele olhava lá de cima, só via o céu lá em cima, né? Então, ele ficava dentro daquele buraco até chegar a perecer, né? Mas Deus, ele é fiel. Como Deus é fiel, né? Nancy, seja bem-vinda, minha amada. Deus é muito fiel na nossa vida. Deus chega no momento exato. E naquele momento exato, Deus mandou quem? Os mercadores ismaelitas. E quando Deus mandou os mercadores ismaelitas, então os irmãos deles decidiram vendê-lo por 20 moedas de prata. Quantas vezes alguém quer nos vender, né? Eu fui pesquisar quanto era que valia uma moeda de prata, um ciclo, né, de prata. Valia 700, nos dias de hoje, vale R$ 780. Quer dizer, um valor por uma vida, por um irmão, né? Um dos irmãos mais novos, ele era o segundo na hierarquia dos caçulas, né? Ele, depois dele só teve Benjamim. Então, ele era para ser protegido pelos mais velhos, né? Mas o que é que aconteceu? Jogaram ele ali e iam deixar ali que ele perecesse. Mas aí Deus tinha um plano na vida de José. Aí disse, não vai morrer dentro dessa cisterna. Eu vou mandar alguém para que seja usado para tirar ele dali. E Deus mandou os mercadores ismaelitas, né, da tribo de Ismael, que eram homens que viviam do comércio, né? E ali eles compraram José, pagaram e levaram ele para o Egito, né? Já pensou? Muitas vezes os nossos, né? Os nossos. Às vezes os nossos da família, da nossa casa. Às vezes é os nossos da família espiritual, né? Que é da nossa igreja. Às vezes é os nossos da nossa rua, aqueles amigos que nós confiamos. Os nossos. E foi os nossos de José que fizeram tudo isso. E Deus começou a trabalhar, né? Os nossos tinham um plano, mas o nosso Deus tinha um plano maior para a vida de José, né? E os irmãos, os 11 irmãos, né? Venderam, ele foi para o Egito, ali ele começou a ser visto, né? Primeiro por Potifar. Potifar, chefe da guarda, né, de Faraó, ele comprou José, viu que era um homem forte, um rapaz que poderia ser aproveitado no trabalho, né, e levou para sua casa. Colocou ele ali à frente de tudo e tudo prosperava. Por que que prosperava? Porque tinha Deus por trás de toda a história. Deus já tinha mostrado a José. Mas José, na época que teve os sonhos, ele estava com aquela túnica, né, natural da simplicidade, da ingenuidade, né? E ele não tinha se apercebido de que era um plano de Deus. Mas em momento algum ele desistiu. Em momento algum ele fraquejou. A Bíblia não relata em lugar nenhum que José tenha reclamado, que José tenha dito para ele mesmo, eu vou desistir. Eu sirvo a um Deus que, podendo cuidar de mim, deixa que meus irmãos me joguem numa cisterna, né? Depois esses meus irmãos me vendem
Agora eu estou aqui na casa desse homem, em terra estranha. Quantas vezes nós estamos em terra estranha, né? Em terra estranha, mas era em terra estranha que Deus queria levantar José como o segundo maior homem daquele país. Seja bem-vinda, Vera, te amo. Não é que eu não ame as outras não, viu, Raquel e Nancy? Eu amo também. É porque ela já chega dizendo assim, meu amor, né? Aí é por isso que eu estou dizendo, te amo também. Então, em terras estranhas, e muitas vezes nós estamos em terras estranhas e não damos o testemunho do Deus que servimos. Mas José não. José era temente ao Senhor. José servia ao Senhor com fidelidade. Então, por amor a ele, né? Tudo que ele fazia prosperava na casa do Potifar, né? No campo, na sua casa na cidade. Então, muitas vezes, nós, na nossa fidelidade, quem está na volta não entende. Mas por quê? Ela não tinha nada de manhã e agora de tarde já está com um carro na porta? Porque foi Deus quem traçou esse plano. Deus traçou esse plano, né? E é assim que Deus faz. As coisas de Deus a gente não entende e não adianta querer entender. Não adianta. Quanto mais você quer entender, é melhor você navegar, né? Em águas tranquilas, é ficar ali no pasto. Você é ovelha, então fica no pasto, se alimentando. No Ministério Infantil, eu não vou mais falar Ministério Infantil. Eu acredito que eu vou parar de falar Ministério Infantil. Por quê? Porque ministério é uma coisa assim isolada. Então, se fosse Ministério Infantil, era isolado. Era meu ministério. Tá entendendo? E eu não concordo. Eu acredito que todos órgãos dentro da igreja, ligados a uma congregação, ele é departamento. Então, o departamento infantil, o chamado DEPIM, que muito pouco a gente fala no dia de hoje, agora é só Ministério Infantil. E eu discordo desse termo, discordo veementemente desse termo Ministério Infantil, porque não é uma coisa minha, criada por mim, não. Então, se está dentro de uma igreja, dentro de um órgão, de uma organização, é um departamento, tá? Então, departamento infantil, vocês vão me ver muito falar a partir de hoje do DEPIM, um departamento que eu amo, corre nas minhas veias, né? E José, ali no Egito, foi onde Deus o exaltou, em terra estranha, né? Passou pela casa de Potifar, passou pela prisão, passou depois pela casa do rei, né? O rei o exaltou, né? O exaltou, quase igualou a ele, disse: apenas eu sou maior do que tu, né? Então, a mãe dele, na época, já não estava mais viva, né? Quando no sonho ele vê a lua, o sol e as estrelas, ele estava se referindo à mulher do pai dele, que na época desse acontecimento, né? Já era Leia, não é isso? Porque ela tinha falecido quando Benjamim nasceu, o irmãozinho caçula do José. Então, ela não estava. Então, é por isso que tem algumas tias que me perguntam: tia Neide,
E fala ali do sol, da lua, das estrelas. Mas a mãe dele não morreu? Morreu. A mãe dele morreu, mas como era uma família e a Leia era uma das esposas oficiais, era a primeira esposa, né? Então ela era a lua, tá bom? E Jacó. Eu amei o meu Jacó. As cores dele, gostei demais, tudo nele eu gostei, tá? Então vocês façam a história, porque a história, ela é grande, ela tem muitos visuais, mas ela é completa, né? Se vocês quiserem depois fazer algum visual que não esteja aqui, é só me pedir que eu mando o molde para vocês, eu faço o molde direitinho, mando para vocês do que não estiver aqui, tá? E é uma benção. Amo estar com vocês, tá? Então nós vamos começar o nível 3. A partir de amanhã já estarei passando os certificados. Estaremos iniciando, eu creio, a próxima semana o nível 3 e é um prazer para nós ter você conosco, tá? Eu vou deixar na live depois eu vou deixar na live, não, vou deixar no grupo onde que vai, como é que vai ser, né? Como é que vai ser o pagamento, tudo. E vocês participem, compartilhem, tá? Divulguem. Quem gostou, repita não, faça o 3, tá? Cada nível é um assunto diferente, é igual à escola secular. Não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver com... Não, mas vai ser a mesma coisa, o nível 3 vai... Não vai ser. O nível 1 terminou, o nível 2 terminou agora, tá encerrando, mas o grupo continua porque é no Facebook, ele pode ficar por tempo indeterminado, vai ficar todo o material aqui. Nível 3 vai ser outro grupo, nós já vamos para o nível 3, então já vai ser outro grupo, né? E assim Deus vai nos orientando e nós vamos estreitando esses laços, tá bom? Eu fiquei muito feliz com essa história. Vou dar uma olhada agora no que vocês escolheram para o nível 3 e vamos, dentro do possível, fazer o que vocês pediram. Amo vocês demais, independente de vocês continuarem ou não. Meu amor não vai mudar se vocês não puderem fazer o nível 3, tá bom? Mas quando puderem, façam, tá? Ele vai ficar indeterminado no Facebook, viu? Um beijo e que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Foram muitas as dificuldades, muitas as dificuldades. Eu acredito que da maneira que José passou por tantas dificuldades, eu também passei para chegar a finalizar essa aula com vocês. A garganta acabou voz, não tinha voz. Tomei um remédio para melhorar a garganta, deu um choque, né? Deu uma, esqueci o nome agora, uma alergia. Dentro de 1 hora que eu tomei o remédio, tive que ir correndo para o pronto-socorro, né? A voz voltou na quarta, preguei na quinta, o ouvido estourou na sexta. No sábado eu tinha que estar ministrando o seminário. Então foram muitas coisas, muitas coisas. Hoje eu ainda estou com problema no ouvido, mas a voz está normal. E Deus vai fazendo tudo, porque é sonho do Senhor para a nossa vida. E se Ele sonhou para a nossa vida, não importa de jeito nenhum as lutas que vêm por trás de nós. Vem luta, vem. Mas como eu vou aprender se eu não tiver a luta? Né? Eu tenho que aprender passando por provações.
sabendo que o Deus que permitiu essa provação é o mesmo Deus que vai me dar vitória. Não é isso? Então tenham essa certeza dentro de vocês. Tia Neide me disse, e a Bíblia também diz, tá? Que as provações vêm, mas não é para nos matar. As provações vêm para que a gente se fortaleça no Senhor, não é em qualquer pessoa. Não adianta você passar uma provação e correr para a casa da vizinha. De jeito nenhum. Passou a prova chegou, balançou os alicerces da casa, corra para os pés de Jesus. Viu? Hoje eu digo, eu não tenho medo de provação. Não tenho. Porque eu aprendi a correr para os pés do Senhor. E depois que eu digo ao Senhor, Senhor, a vontade perfeita e agradável é tua. Acabou. Meus filhos muitas vezes dizem assim, mãinha, a senhora não vai orar mais por causa daquele problema, não? Não, eu já orei, não precisa estar repetindo, não, que meu Deus, ele não é doido, não. Ele escreve e no tempo dele ele lembra e lhe dá vitória, viu? Ele lembra e chega em seu socorro. Não se preocupe. Eu também estava com saudade, Valcineide. Viu? Não se preocupe. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, é o mesmo que está com você. Ele está comigo e está com você. Tá? Então, não tem dificuldade. José foi preso. Oxe, José foi preso. O que foi que aconteceu? Foi líder. Na prisão, foi líder. Seja líder onde você chegar. Não, mas eu sou tão tímida. Se preocupe não. Veio para você, receba. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, se eu não me engano, tudo que vier a tuas mãos para fazer, faça. Faça. Mas faça o melhor. Porque para quem você está trabalhando, quer receber o melhor. Porque ele amava Abel? Porque Abel dava o melhor. Porque ele rejeitava Caim? Porque Caim queria dar uma oferta, né? Assim, vamos dizer, meia boca, né? Ah, isso aqui dá para levar, isso dá para fazer. Esse pedacinho de EVA tá rasgado, tá sujo, mas eu vou pregar ele aqui, ninguém nem vai ver que tá sujo. Faça não. Faça bem feito, porque ele trabalha por você com fidelidade. A fidelidade de Deus é coisa tremendão, tremenda, tremenda. É uma coisa tremenda a fidelidade de Deus. E você, a sua fidelidade para com este Deus tão maravilhoso, né? Eu muitas vezes eu digo para mim mesma, eu digo, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas eis-me aqui. Eu disse o mês passado, eu disse, eu não prego mais para criança. Esse convite é o último que eu vou aceitar. Para uma congregação aqui em Uberlândia. E quando eu cheguei neste lugar para falar, falei até, o tema era, eu mesmo quem escolhi o tema, mas as meninas quem deram a frase. Era crianças à procura de ver Jesus. Que eu disse a elas que ia pregar, elas mandaram eu escolher, eu digo, eu vou pregar sobre Zaqueu. E elas colocaram esse tema, foi um tema muito bonito, né? E eu disse, Jesus, olha, é o último culto infantil que eu vou pregar para criança. Não quero. Eu quero
trabalhar assim, ajudando vocês a multiplicar o reino, né? E quando eu terminei de ministrar aquela palavra, que fui me sentar, o copastor disse: Irmã Elisaneide, vem aqui na frente. E quando eu cheguei perto do altar, ele colocou a mão assim na minha cabeça e disse: quantas vezes você diz que não vai mais pregar para a criança? Mas eu preciso de você. E as crianças da minha casa também precisam. Aí como é que eu vou dizer: ai, mas eu não vou não, mais não. Eu já tinha dito que não ia, não vou mais não. Não, para você ver o que é que vai acontecer com você, viu? Eu digo que vou e vivo assim, a garganta falhando, o ouvido estourando. Isso são provas que vêm e a gente firme como a palmeira, viu? Você é palmeira, você é cedro na casa do Senhor. Não precisa você aparecer. Alguém teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus sobre a minha pessoa e foi na minha casa me contar. Chegou lá em casa e disse a mim, eu disse: irmão, eu não vou poder lhe dar muita atenção porque eu estou fazendo uma história que eu tenho que terminar, mas eu estou lhe escutando. Sente e pode me contar que eu estou lhe ouvindo. Ela disse: irmã Elisaneide, nessa congregação eu era conhecida como a irmã das crianças. E ela disse que estava passando uma tribulação. Eu vou contar esse testemunho porque vai servir de edificação para a sua vida. E ela disse para mim assim, ela disse: irmã Elisaneide, a luta era tão grande, tão tremenda, que eu disse: Jesus, me mostre como eu vou sair dessa luta. E ela disse que adormeceu. E quando adormeceu, Deus mostrou a ela a minha casa toda de vidro. Vidro, aquele vidro transparente. Ela disse que de longe quem olhasse me via no meio da casa. Sentada, ela disse, do jeito que a irmã está. Sentada nesta mesa, fazendo esses bonequinhos para as crianças. E eu olhei de longe e vi a senhora. Eu não entendi, irmã Elisaneide, eu não entendi. Mas o Senhor me disse que eu viesse aqui lhe contar, porque a senhora ia entender. Eu disse: não, eu já entendi. Deus está lhe dizendo que me colocou numa vitrine. Não precisa que eu saia atrás de pastor, não precisa que eu saia atrás de liderança de DEPIM, não precisa que eu saia atrás de ninguém. Ele está me mostrando. Aí ela: irmã Elisaneide, é isso mesmo. Jesus amado, é isso mesmo. Ai, irmã Elisaneide, então essa minha prova é porque eu estou correndo atrás de um cargo. Eu digo: pois não corra. Não corra, porque Deus é quem lhe mostra para os homens. Muitas vezes um pastor está lá a quilômetros de distância, aí liga para mim: irmã Elisaneide, a senhora pode vir ministrar no culto de criança? Porque ontem, quando falaram do culto, eu lembrei da senhora. Precisa eu fazer propaganda? Não precisa. Deus lhe mostra. Deixa ele lhe colocar numa vitrine para que o mundo lhe veja. Ali tem algo diferente. Aquela veinha dos cabelos brancos, ela é diferente. Viu? Fiquem com esta palavra. Não desanimem, não desanimem. O Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de José, o Deus de Jacó e o Deus de José é o seu Deus. E ele está escrevendo a sua história. Não importa a sua idade.
Eu digo ao Senhor todos os dias: Senhor, cuida do meu futuro. A senhora já está no fim da vida? Eu tenho um futuro. Viu? Eu tenho um futuro. E está diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Hoje é o último dia. E eu quero orar por todas as minhas alunas. Eu quero entregar vocês ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Pai maravilhoso. Senhor, eu quero te entregar cada aluna. Senhor, este grupo tem 40 componentes comigo e com a tia Marjorie. Senhor, nós temos um futuro. Escreve o nosso futuro. Do jeito que tu escrevesse naquela tábua os mandamentos da lei. Escreve, Senhor, o nosso futuro. O meu futuro te pertence, eu creio. Cada aluna que aqui está, Senhor, eu te agradeço por permanecer até o final. Sê com cada uma. Abre-lhe a mente. Senhor, abre-lhe a mente. Para que elas entendam que tu és maior, que tu és o centro, que tudo que acontece com elas é porque tu escreveste, é porque tu determinaste, porque através desta luta que elas estão passando, tu vai entregar a vitória, o certificado. Tu vai entregar nas mãos de cada uma. Eu assim creio, Senhor, e te entrego. Não vou dizer os nomes, porque tem algumas que eu ainda não decorei. E não quero ser injusta. Mas tu sabes. E eu coloco a mim e a tia Marjorie nesta oração. Cuida de nós. Cuida do nosso futuro. Senhor, eu coloco o nosso futuro diante de ti. Fica conosco nesta noite. Nos ajuda agora no nível 3. Nos abençoa, nos dirige, nos capacita para que possamos, Senhor, fazer o nível 3. Amém. E é assim que Deus faz, viu? Amo vocês, tá bom? Amo vocês. Se coloquem diante do Senhor. Não tenham medo de dizer, Senhor, eu estou fraca hoje. Tem dia que eu acordo e digo, Jesus, eu estou tão fraca que eu não tenho ânimo nem de ler a tua palavra. Tenho não. Jesus me faz lembrar aí um versículo para que eu passe o dia meditando nele, porque eu não estou com força, ânimo e nem vigor de ler a tua palavra. E o Senhor me dá às vezes até o Salmo 23, né? Meu bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, fico ali remoendo, remoendo, remoendo. Começo de manhã, de tarde. Jesus, tu és o meu pastor. Se tu és o meu pastor, eu sou a tua ovelha. Ai, Jesus, eu sou a tua ovelha. Senhor, mas eu estou precisando de pasto. Estou sem pasto, estou comendo capim seco. E o Senhor vai me alimentando, me alimentando, me alimentando. E quando eu penso, estou fortalecida, né? Às vezes até numa palavra que no rádio, um hino, né? A gente se fortalece. De noite estou na igreja, o pastor fala, outro irmão fala.